Olá, meus queridos e amados irmãos, a paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Estamos começando mais uma pré-aula da nossa escola bíblica dominical e eu quero, com muita alegria, convidar você para que juntos possamos crescer na graça e no conhecimento que é em Cristo Jesus. E olha, nós estamos começando mais um trimestre e este é o último trimestre do ano 2024. Nós iremos então abordar a lição de número 1. E nós estamos então falando sobre as promessas de Deus. Confie e viva as bênçãos do Senhor, porque fiel é o que prometeu. Esta lição ela é de grande importância para o nosso crescimento espiritual e nós iremos juntos aprender mais desta palavra. Claro, quero convidar você que ainda não é inscrito em nosso canal a se inscrever, a apertar o sininho de notificações, a nos acompanhar para que você esteja sempre atualizado assim que nós postarmos, então, o nosso próximo vídeo, a nossa próxima pré-aula da Escola Bíblica Dominical. Então, eu quero convidar você agora a fazer isso. Se inscreva no nosso canal e aperte o sininho de notificações e deixa também o seu comentário aqui e sugestões de melhora para o nosso canal. Que Deus abençoe sua vida e vamos juntos aprender mais da poderosa Palavra de Deus. Na lição de hoje, nós iremos então estudar as promessas de Deus. Iremos discorrer aí sobre essa temática durante os próximos 3 meses. Hoje é a primeira lição e nós iremos então falar sobre essa temática geral, as promessas de Deus. Confie e viva as bênçãos do Senhor, porque fiel é o que prometeu. Esta lição tem como autor o pastor Elinaldo Renovato. Este mesmo é pastor também presidente, né, um pastor presidente, e também comentarista das lições da escola bíblica. E nós queremos louvar a Deus pela vida do pastor, né, que escreveu esta lição, pastor Elinaldo Renovato. Que Deus em Cristo continue abençoando ricamente a vida do pastor, continue abençoando a sua família, que Deus continue inspirando a escrever, a ensinar também a poderosa palavra do Senhor Jesus. Então nós queremos com muita alegria, né, louvar a Deus pela vida do pastor Elinaldo Renovato, que também é autor, né, de diversos outros livros, publicado também pela casa, pela CPAD. Ele escreveu o livro Ética Cristã, Aprendendo Diariamente com Cristo, Os Perigos da Pós-Modernidade, e Deus e a Bíblia. Então nós temos aqui, né, um autor já de longas datas, um autor bastante conhecido, um autor que com certeza irá, não é, abrilhantar muito aí o nosso conhecimento da poderosa palavra de Deus, tá bom? Então, queridos irmãos, na lição de hoje, na lição de número 1, onde nós iremos discorrer propriamente dito sobre a temática geral, que é as promessas de Deus. Então, a lição de número 1 traz esse título, As Promessas de Deus. E nós queremos, então, com muita alegria, trazer para os irmãos essa temática de hoje e falar um pouco sobre o que é as promessas, quais são as promessas e falar também sobre a natureza dessas promessas. E eu quero convidar os irmãos a manterem então a sua Bíblia aberta para que juntos possamos estudar a lição 1. Se você não possui lição, adquira a sua lição, ainda dá tempo você adquirir aí a sua lição, para que a gente possa ter um melhor proveito nos nossos estudos. É importante que você possua a sua lição da escola bíblica, tá bom? Para que haja um melhor aproveitamento do seu aprendizado, é importante que você esteja com ela em mãos. A nossa lição de hoje, ela vai abordar aí no texto áureo, Jeremias, capítulo 1, versículo 12, um texto inclusive muito conhecido dos irmãos da igreja, muito citado em cultos de círculo de oração, que diz assim: E disse-me o Senhor, viste bem, porque eu velo para cumprir a minha palavra. No caso, o texto áureo diz assim, né? Eu citei o texto aqui de cor, mas diz assim o texto áureo em Jeremias capítulo 1, versículo 12. E disse-me o Senhor, viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para cumpri-la.
Então, queridos, aqui nós temos no texto áureo um momento em que Deus ele aborda o profeta Jeremias e pergunta para ele: o que vês, Jeremias? E ele diz: eu vejo uma amendoeira. Então você vê que aqui Deus ele vai dizer: pois bem, viste bem, porque eu velo para cumprir a minha palavra. Aqui nós vemos que Deus está mostrando para o profeta, e citando aí uma árvore, citando aí uma planta que dentro de determinada época era muito natural gerar o fruto e por isso que o que Deus está usando para o profeta é exatamente esta figura e que ela é identificável claramente pelo profeta, ela é vista e visualizada claramente pelo profeta e Deus ele vai usar como uma figura ou apontando para a sua fidelidade em cumprir as promessas. Então ele disse: viste bem, ou seja, de fato, o que você está vendo, o que você está visualizando, essa planta que você está vendo, ela ela é muito fácil de ser reconhecida, de ser percebida, de ser notada pela sua folhagem, pelos seus frutos. Viste bem ela, enxergaste bem, pois assim velo eu para cumprir a minha palavra. Ou seja, assim, tão certo como é fácil reconhecer esta planta, é também certo que cumprirei a minha promessa, que cumprirei a minha palavra, que cumprirei aquilo que eu prometi, que eu falei. Então, nós temos aqui um texto muito claro que mostra sobre a fidelidade de Deus em cumprir aquilo que ele fala, aquilo que ele anuncia, aquilo que ele então promete. Já a nossa verdade prática diz assim: Deus faz suas promessas para que experimentamos um relacionamento mais próximos com Ele. As promessas de Deus não é simplesmente um Deus que está prometendo o mundo para os seus filhos, mas o objetivo principal das promessas de Deus aos seus filhos é exatamente que nós possamos experimentar, tanto ao receber a promessa, como em esperar a promessa, como em viver o cumprimento da promessa, esperar em Deus. Então Deus, ele faz suas promessas para que nós possamos, mediante esta promessa, experimentar um relacionamento mais próximo dele, mais profundo com ele. Então, queridos, na lição de hoje, o nosso texto bíblico em que nós vamos basear aqui a nossa lição está no livro do profeta Isaías, capítulo 55, versículo 6 ao versículo 13, no qual dividi aqui para que nós possamos fazer a nossa leitura. Você pode inclusive pegar aí a sua Bíblia ou pegar a sua lição para que juntos possamos ler esse texto da palavra de Deus, que vai servir de base, de luz para a nossa lição de hoje. Então, o nosso texto, a leitura bíblica em classe, que é importante você, professor, ler com os seus alunos. Em algumas em salas de aulas ou em algumas EBDs, inclusive, se faz aquela leitura alternada, onde o professor lê o primeiro versículo e os alunos ou a escola bíblica ler o segundo e assim sucessivamente até terminar a leitura. É importante que nós, professores, ao ministrarmos as nossas aulas, elas sejam também dinâmicas, ela envolva a participação dos alunos, envolva a participação daqueles que estão ali presentes na sala de aula, ok? Então, o nosso texto da leitura bíblica em classe está em Isaías, capítulo 55, versículo 6 a versículo 13, que diz assim: buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Deixe o ímpio o seu caminho e o homem maligno os seus pensamentos, e se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Tornem para o nosso Deus, porque grandioso é perdoar. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos
mais altos do que os vossos pensamentos. Versículo 10. Porque assim como desce a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam, mas regam a terra, e fazem produzir e brotar, e dar semente ao semeador, e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz, e prosperará naquilo para que enviei. Porque com alegria saireis e em paz sereis guiados. Os montes e os outeiros exclamarão de prazer perante o vosso, perante a vossa face. E todas as árvores do campo baterão palmas. Em lugar de espinheiros crescerá a faia, e em lugar da sarça crescerá a murta. E isso será para o Senhor por nome, por sinal eterno, que nunca se apagará. Então, queridos, aqui nós temos a nossa leitura bíblica em classe, e o versículo-chave da nossa leitura de hoje é exatamente o versículo de número 11, o versículo 10, versículo 11 e o versículo 12. É assim? Versículo 10 e versículo 11 em especial são os versículos chaves da nossa lição. E ele usa aí uma figura de linguagem, né, falando aí, ou melhor, ele toma como exemplo a chuva que cai dos céus, ele toma como exemplo a neve que cai dos céus, e ao cair, eles cumprem o seu propósito de regar a terra, de molhar a terra e de preparar a terra para que a semente seja lançada, e desta forma a semente possa germinar e dar pão ao que come, dar pão ao semeador. Então veja que a água, que a chuva, a neve, ela cumpre o seu propósito, descendo até a terra e alimentando então a terra, preparando a terra para a semente que vai dar frutos, porque ela está regada, ela está bem alimentada. Então você vê que o Isaías, inclusive, vai pontuar no versículo 11, e assim será a palavra que sai da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz e prosperará naquilo para qual eu a enviei. Ou seja, a palavra de Deus, ela não volta para Deus vazia. Ela vai e cumpre o seu propósito. Assim como a chuva cumpre o propósito de regar a terra e torná-la apta para receber a semente e dar pão ao semeador, assim também é a palavra de Deus. Ela não volta para Deus vazia, ela não retorna para Deus sem cumprir o propósito, não volta para Deus sem alcançar os seus objetivos. Deus, ele fala, Deus, ele promete e Deus cumpre o que ele promete. Deus não deixa cair por terra uma só palavra que sai da sua boca. Deus não deixa que uma só palavra sua deixe de ser cumprida. Tudo que Deus fala, tudo que Deus promete, ele cumpre. Não voltará para Deus vazia, não deixará de cumprir os propósitos de Deus. E é exatamente isso que nós iremos ver no discorrer, não apenas desta lição, mas de toda a lição desse trimestre. Quais são, então, os objetivos da nossa lição? Primeiro, definir a promessa divina como um convite especial da parte de Deus ao seu povo para desfrutar de uma grande bênção. Segundo objetivo, apresentar os fundamentos das promessas divinas e a infalibilidade de Deus no tocante ao cumprimento das promessas. E terceiro, nós temos aqui que elencar os tipos e os propósitos das promessas divinas ao longo da Bíblia. Então esses são os três objetivos primordiais que nós queremos alcançar com a ministração desta aula para você. Vamos então agora, propriamente dito, para a nossa lição de hoje, onde iremos falar sobre as promessas divinas, que têm como objetivo atender os desígnios de Deus, os propósitos de Deus, para se concretizarem
elas também dependem da fé plena nele e em sua palavra, porque há promessas que dependem do homem, de Deus e do homem, e há promessas que dependem somente de Deus. Então, queridos, é por isso que ao longo desse trimestre nós estudaremos a respeito das promessas de Deus. Também meditaremos sobre os desdobramentos dessas promessas na nossa vida e, em especial, iremos desenvolver aqui quais são os objetivos e qual a importância de nós conhecermos os conceitos básicos e os princípios básicos que regem a teologia da promessa na Bíblia. Ok? Então, é de suma importância que nós possamos manter este foco e juntos estudarmos a palavra do Senhor. Queridos, no ponto 1 da nossa lição, o autor colocou as seguintes divisões. No ponto 1, nós temos um convite de Deus. Aonde o autor está baseando este convite? É importante, inclusive, você, professor, pontuar a lição e referendar com as Escrituras, mostrar nas Escrituras aquilo que você está explicando. Em Isaías 55, lá no versículo de número 6, nós temos este convite feito aqui. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto ele está perto. Aqui está um convite de Deus. Buscai ao Senhor. O texto nos convida a esta busca por Deus. O texto nos convida a este estar à procura de Deus, da sua vontade, dos seus propósitos, dos seus planos. Buscai então ao Senhor enquanto se pode achar. Aqui nos mostra que nem todo tempo o Senhor, ou não será para sempre que o Senhor estará disponível para ser encontrado. Haverá um tempo em que os homens buscarão a Deus, mas não o encontrarão. Haverá um tempo em que as pessoas quererão se aproximar de Deus, mas já não será mais possível. Nós temos inclusive o caso da parábola que Jesus menciona lá em Mateus 25, das virgens, 5 prudentes, 5 imprudentes. Quando o noivo gritou, quando se foi gritado eis aí o noivo, as 5 prudentes entraram, as 5 imprudentes precisaram buscar o azeite. Quando elas voltaram na intenção de encontrar o noivo, já não era mais possível. As portas estavam fechadas e elas não poderiam mais entrar para as bodas. Então, queridos, é importante buscar o Senhor enquanto ele se pode achar. Se você me perguntasse, pastor, quando eu devo começar essa busca por Deus? Quando eu devo começar este relacionamento com Deus? Quando eu devo buscar esta comunhão com o Senhor? E a resposta é agora, é para ontem. Você precisa estar aos pés de Jesus para ontem, buscar a Ele urgentemente. Não pode esperar um minuto sequer, um segundo sequer. Então buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto Ele está perto. Deus é um Deus, irmãos, de comunhão, de relacionamento. Deus está perto e é tempo de nós, então, buscarmos a presença do Senhor. Então, esse primeiro tópico está aí fundamentado nesse versículo de número 6, de Isaías 55, onde nos faz esse convite para buscar ao Senhor. Ou seja, irmãos, Isaías 55 é um convite de Deus para Israel desfrutar das ricas bênçãos que Deus tem preparado para nós. É uma promessa maravilhosa de redenção. O versículo 11, inclusive, diz que a palavra de Deus, nenhuma palavra sai da boca de Deus e volta para ele vazia, antes cumprirá o que lhe apraz, ou seja, prosperará naquilo para qual Deus a enviou. Então veja que aqui o poder da palavra de Deus é o destaque. Essa palavra sempre agirá com um propósito, quer para a redenção, quer para a condenação. Então veja que a palavra de Deus, ela sempre vai ou nos servir de salvação, redenção ou de condenação. Ela, ao mesmo tempo em que salva aqueles que creem e se arrependem, elas condenam aqueles que continuam insistindo em seus erros, na sua impenitência, nas suas falhas e nos seus pecados. Então veja, irmãos, essa palavra ela sempre vai agir para cumprir os propósitos de Deus.
ela não pode retornar vazia, porque o soberano é zeloso para cumpri-la. É nessa veracidade da palavra, é que as promessas de Deus estão firmadas. Contudo, é preciso dar alguns passos para vivermos essas promessas. O autor da lição, ele vai nos deixar aqui muito claro que essa palavra de Deus, a palavra do Senhor, ela não volta para Deus vazia, conforme o texto de Isaías 55, antes cumprirá o propósito para o qual foi enviada. Então veja que é um convite, mas também é uma promessa. E esta promessa, segundo o autor aqui, pontua já no subponto 1, de que ela é uma promessa condicional. Vai depender também de alguns passos que nós damos em relação a Deus, em relação à sua palavra. Ok? E nós temos também aqui a importância de buscar o Senhor. É preciso buscar o Senhor. Isaías 55 é categórico em dizer: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Aqui nós somos instados, nós somos convidados a buscar o Senhor, a buscar a sua presença, a buscar a sua palavra, a buscar então o nosso Deus. Então, queridos, como é que nós buscamos a Deus? Nós buscamos a Deus por meio da oração, por meio da leitura da palavra, nós buscamos a Deus através da comunhão com os nossos irmãos. Então são meios pelos quais nós podemos buscar ao Senhor. E claro, nós devemos fazer isso com sinceridade, com verdade. Não podemos fazer isso com hipocrisia. Então, queridos, no Novo Testamento, o nosso Senhor, ele ensinou que aquele que pede será dado. Ele diz: pedi, pedi e dai-se-vos-á. Buscai e achareis. Batei e abri-se-vos-á. Então, a Bíblia, já desde os ensinamentos de Jesus, nós temos esse incentivo a essa busca por Deus. E também nós temos aí a própria palavra de Deus nos mostrando que Deus é aquele que nos ajuda a viver e desfrutar essa verdade, porque aquele que busca, encontra, aquele que bate, se abre. Então mostra o Deus que deseja cumprir aquilo que ele falou em nossa vida. Então, queridos, nós temos aí que buscar ao Senhor. O Senhor Jesus, então, afirma ou confirma: porque aquele que pede, recebe, e o que busca, encontra, e o que bate, se abre. Então busquemos a Deus enquanto nós temos oportunidade para isso. Busquemos a Deus enquanto podemos fazer isso hoje mesmo. Não deixe para depois, não deixe para amanhã, não fique adiando esse relacionamento com Deus, essa comunhão com Deus. Tem muita gente que gosta de fazer isso. Depois eu vou, depois eu faço, depois eu oro mais, depois eu leio mais a Bíblia. Esse ano não vai dar, mas no próximo começa. A gente vai adiando, e adiando, e adiando. E no final das contas, nós não cumprimos a palavra que nós demos. Mas aqui você vê nitidamente como Deus ele é fiel em convidar, é fiel em chamar, é fiel em cumprir as suas promessas, e Deus estar aqui, inclusive, mostrando a necessidade que nós temos de buscar a sua presença, de buscar a sua face. E aí nós temos também, ainda no texto, a necessidade do arrependimento. É preciso se arrepender. Pastor, por que o autor está falando de arrependimento? Porque no versículo 7 diz assim: deixe o ímpio o seu caminho e o homem maligno os seus pensamentos, e se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Torne para o Senhor Deus, porque grandioso é em perdoar. Então, no versículo 7, onde o terceiro subponto do ponto 1 está fundamentado, é preciso se converter. É preciso, irmãos, nós darmos meia volta. Se nós queremos viver e desfrutar as promessas de Deus, é necessário que haja em nós arrependimento. E veja que o texto é muito claro: deixe o ímpio o seu caminho. É necessário nós abandonarmos algumas coisas, abandonarmos o velho homem, abandonarmos o velho eu, abandonarmos então a nossa velha cultura, a nossa velha vida, e então nos enganjarmos nesta nova vida com Cristo. Então, aqui nós temos, irmãos, este
convite de Deus para que nós também nos arrependamos. Deixe o ímpio o seu caminho e o homem maligno os seus pensamentos. E veja que ele ainda diz aqui, se converta ao Senhor, ou seja, se arrependa, mude de atitude. Então, é preciso sim buscar ao Senhor, é preciso sim nos revestirmos deste novo homem, desta nova criatura, e estarmos então aí na pessoa de Cristo. E para isso, irmãos, é preciso que haja arrependimento. Não há verdadeira conversão sem arrependimento. Não há verdadeiro relacionamento com Deus a menos que nós desfrutemos da prática do arrependimento, de pedir perdão, de dar meia volta, de pedir a Deus que reescreva a nossa história, que cuide de nós nos mínimos detalhes. Então é necessário, irmãos, essa volta para Deus, é necessário esse arrependimento. A palavra arrependimento no grego, que é metanoia, mudança de mente, mudança de vontades, é necessariamente isso que nós precisamos. Nós precisamos ser moldados e transformados pelo poder do nosso Deus, do nosso Criador. Então, queridos irmãos, ainda sobre esse tópico, o nosso autor aqui escreve que na busca sincera a Deus, devemos nos converter ao Senhor de todo o nosso coração. Ele é poderoso em perdoar. Quando o arrependimento impulsionado pelo Senhor acontece, de fato, o nosso coração percebemos o quanto que a responsabilidade, o quanto que os pensamentos do Senhor são maiores do que os nossos pensamentos, mais altos do que os nossos pensamentos. Assim, toda pessoa que tem um encontro pessoal com o Senhor, Jesus, experimentou júbilo e florescimento espiritual no lugar de aridez e sequidão. Há gloriosas promessas de Deus para o povo que tem um encontro verdadeiro com Ele, por meio de Jesus, o nosso Salvador. Então, queridos, para vivermos as promessas de Deus e desfrutarmos da completude desta promessa, é necessário que haja em nós arrependimento, é necessário que nós mudemos a rota, é necessário que nós passemos a viver para o Senhor. Não podemos, irmãos, continuar no velho homem e achar que vamos desfrutar das promessas de Deus. E cá para nós, viu? Preste atenção aqui. Há muitas pessoas que querem viver as promessas de Deus, mas infelizmente não vivem para Deus. Não vivem na palavra de Deus. Não vivem na presença do Senhor. Irmãos, quer viver as promessas de Deus, é necessário que haja em nós arrependimento. Amém, meus irmãos? As promessas de Deus estão firmadas na verdade da sua santa palavra. Então, queridos, as promessas de Deus estão firmadas na veracidade de sua santa palavra. A palavra de Deus, ela é a verdade. A palavra de Deus, ela é real e verdadeira. Não há falhas, não há defeitos. Então, nós precisamos nos apegar e nos firmar a estas promessas. Amém, queridos? Tranquilo até aqui? Podemos avançar um pouco mais? Vamos aqui então para o nosso segundo ponto da nossa lição, tá bom? Segundo ponto da nossa lição. As promessas e os seus fundamentos. Quais são os fundamentos da promessa de Deus? Primeiro, as promessas. As promessas na Bíblia, irmãos, é uma temática interessante. Por quê? As promessas na Bíblia, a palavra promessa, embora não esteja registrada, propriamente dito, no Antigo Testamento, ela aparece no Novo Testamento. E veja, a palavra promessa, ela está presente em toda a Bíblia. Ela não aparece com a expressão promessa, mas ela está presente. Você vê isso desde o Éden, desde o jardim, quando Deus castigou Adão, nós temos ali já uma promessa concernente ao futuro de que a serpente morderia o calcanhar. É assim? Mas seria, ele queria, lá em Gênesis 15, vamos ver aí, Gênesis 3,15, a Bíblia nos fala já ali de uma promessa, veja, já lá em Gênesis, no início da Bíblia, nós já temos aí esta promessa de Deus sendo feita, o que mostra que, embora a palavra promessa não apareça, ela está presente em toda a Bíblia, desde o Gênesis até o livro do Apocalipse, nós temos as promessas de Deus em evidência. Veja, Gênesis capítulo 3, versículo 15, ele diz assim: porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a sua descendência.
este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Então veja, a serpente morderá o calcanhar, mas o Senhor, ele pisará a cabeça da serpente, ele destruirá a serpente. Então veja, queridos, aqui que nós temos a promessa de Deus já no livro do Gênesis. Embora não temos a palavra promessa, ela já aparece aqui. E a gente vai ver isso também no decorrer da história. Por exemplo, em Gênesis 12, Deus aparece para Abraão, promete a ele, então, que faria dele uma grande nação, que faria dele o seu nome engrandecido, de que multiplicaria, então, seus descendentes. É claro, nós temos ali uma promessa. Então veja que a promessa está em todo o Antigo Testamento. Nós temos também os filhos de Abraão. Nós temos lá em Gênesis 26, de 1 a 5, nós temos também esta promessa de Deus ali concernente ao filho de Abraão. Nós temos também Gênesis 28, Deus também fazendo promessa a Jacó. E aí segue, irmãos, tanto Abraão, Isaac, Jacó, todos eles temos evidência no Antigo Testamento de que Deus fez promessas para eles, o que mostra a presença da promessa ao longo de toda a Bíblia. Quando nós chegamos no Novo Testamento, na Nova Aliança, nós também encontramos a mesma coisa, o próprio Jesus fazendo promessas, os próprios discípulos fazendo promessas. Então a gente vê aí a extensão desta temática, que está tanto no Antigo como no Novo Testamento, aparecem também as promessas de Deus. No entanto, irmãos, né, ou seja, ainda no Novo Testamento, o Deus Todo-Poderoso realiza novas promessas como extensão da sua obra salvífica de Cristo, em que os fiéis dormem no Senhor e serão ressuscitados. Aqui a gente tem mais promessas ainda concernente não apenas ao tempo presente, mas também ao tempo futuro. Então veja que as promessas, elas estão presentes tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento. Nós temos aí as promessas de Deus em evidência, ok? Nós temos ainda, irmãos, no segundo subponto do ponto 2, Deus é infalível. Queridos irmãos, quando o autor fala que Deus ele é infalível, está dizendo que Deus não falha em suas promessas. Deus não falha em cumprir a sua vontade. Então, nós temos aqui no segundo subponto, ponto 2, como vimos na leitura bíblica em classe, em Isaías 55, o Deus Todo-Poderoso não falha em suas promessas. Essa afirmação está fundamentada em seus próprios atributos incomunicáveis. Então, isto vai nos mostrar claramente para nós que Deus, ele tem atributos que não é comunicável ao homem. Quando a gente fala de atributos incomunicáveis, a gente está falando, por exemplo, da onipotência, da onisciência. Nós estamos falando de atributos que é de Deus e que não é comunicado ao homem. Então, explique isso também para os seus alunos. Você, aluno, interaja com seu professor e coopere também com esta questão. Veja, há atributos de Deus que são comunicáveis e atributos que são incomunicáveis. E veja, a afirmação, as promessas de Deus, ela está fundamentada em seus próprios atributos incomunicáveis. Isto é, está fundamentada no fato de Deus ser onipotente, onisciente, onipresente. Coisas que nós, seres humanos mutáveis, nós, seres humanos imutáveis, não possuímos. Então veja, queridos, que o ser humano não tem, por exemplo, todo o poder sobre a terra, não tem todo o conhecimento, não tem... o ser humano não tem, por exemplo, ele não é onisciente, não é onipotente, ele não tem todos os atributos de Deus, há atributos de Deus que foi comunicado ao homem, há outros que não. Então, o Todo-Poderoso, irmãos, o Todo-Poderoso, o outro atributo é a onipresença, né? O homem não pode estar em todos os lugares. E veja, o Deus Todo-Poderoso tem essas capacidades como constituintes de sua própria natureza. Por isso, ele não falha e não muda. O profeta Isaías contesta essa verdade dizendo: ainda antes que houvesse dia, eu sou, e ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? Então aqui nós temos aqui
Isaías asseverando sobre a fidelidade de Deus em cumprir a sua promessa. Isso mostra então a fidelidade do Senhor, de que ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Então veja que ainda antes que houvesse dia eu sou, e ninguém há que possa escapar das minhas mãos. E quando Deus resolve operar ou cumprir uma promessa, quem é que pode impedir o agir de Deus? E ainda, o nosso autor coloca ainda que Deus zela por sua palavra. Como em Isaías 55, Isaías 55, a palavra que sai da boca de Deus, ela cumpre o seu propósito. O próprio autor, ele cita, né, dizendo que assim como o orvalho e a chuva cai do céu na terra e não volta para Deus sem antes cumprir o seu propósito, assim também é a palavra que sai da boca do Senhor. Ela não volta para si vazia, ela vai cumprir o propósito no qual ela foi enviada. Então, aqui nós temos, irmãos, o zelo de Deus pelo cumprimento da sua palavra. Há uma declaração solene do profeta Jeremias a respeito de como Deus cumpre a sua palavra, dizendo que veio Jeremias? Eu vejo uma vara de amendoeira. E disse-me o Senhor, viste bem, porque eu velo para cumprir a minha palavra. Então veja aqui a fidelidade de Deus, o zelo. Irmãos, até porque se Deus não cumpre a promessa que ele faz, veja, isso mancha a imagem de Deus. É por isso que é preciso também nós atentarmos que há muitas pessoas prometendo coisas como se Deus estivesse prometendo. E aí você se decepciona, mas não pode se decepcionar com Deus. Você tem que ficar decepcionado com a falsa profecia, com o vaso que se usou, em vez de ser usado por Deus, fazendo promessas à torta e à direita. Então, irmãos, Deus é zeloso em cumprir sua promessa. Aquilo que Deus falou no tempo certo, na hora certa e no dia certo, Deus, então, cumprirá. Não depende do homem, não depende de nós. Deus é fiel em cumprir aquilo que ele prometeu, certo? Aquilo que ele quer e deseja fazer. Então as promessas referem-se ao ato ou efeito de que Deus promete algo a outrem ou a si mesmo. Deus não é político, irmãos. Quem faz promessa e não cumpre é político. Isso aí já está quase que carimbado, né? Há muitas promessas. Nesse período agora, principalmente, muitas promessas. Mas, irmãos, é importante lembrarmos de que Deus, ele é fiel em cumprir a sua palavra. Amém, queridos? Meus irmãos, indo agora para o nosso último ponto da nossa lição de hoje, tipos e propósitos das promessas de Deus. Primeiro, promessas incondicionais. O que são as promessas incondicionais? São aquelas promessas que Deus, para cumpri-la, não depende do ser humano, não depende do homem, não depende do que ele faz ou deixa de fazer, não depende dos méritos do homem, não depende das obras do homem, não depende da força do homem, do querer do homem. São promessas incondicionais. Deus as cumpre, ponto final. Deus as realiza, ponto final. Cabe somente à economia divina, ok? Então, pertence a ele, é ele quem faz, é ele quem cumpre, conforme lhe apraz, ok? São promessas incondicionais. Pastor, quais são, ou cite aí algumas promessas que são incondicionais. Nosso autor faz pontuações de algumas delas, e eu gostaria de mencionar também aos irmãos quais são as promessas que elas são incondicionais. Por exemplo, a promessa de que a mulher daria à luz a um filho. E veja, essa promessa que Deus faz, né, lá em Isaías, e eis que uma virgem dará à luz a um filho, veja, isto é uma promessa incondicional. Não depende do homem para se cumprir. É Deus dizendo que fará isso. Por exemplo, quando Eva peca e Deus diz que da semente da mulher nascerá um que esmagará a cabeça da serpente, isso aí é promessa incondicional. Independente de qualquer coisa, isso se cumprirá. Será uma realidade. Então nós temos na Bíblia muitas promessas que foram incondicionais, como por exemplo, promessas que falam sobre o nascimento de Jesus, promessas que falam sobre o local que Jesus nasceria, promessas que revelam a característica da mãe de Jesus, ser uma virgem,
São tudo promessas, irmãos, incondicionais. A promessa, por exemplo, da volta de Jesus não depende do homem. Jesus voltará, né? De qualquer forma. Quem crê, crendo o homem ou não, Jesus voltará. A promessa, por exemplo, concernente à ressurreição, se cumprirá. Não há qualquer possibilidade de não se cumprir. Não há ninguém que possa impedir Deus de cumprir esta promessa. São promessas incondicionais. Entende? Por exemplo, nós temos também aí a promessa de novos céus e nova terra. São promessas incondicionais no tempo de Deus, na época de Deus. Nós, então, desfrutaremos com certeza dessas promessas, porque elas são incondicionais. Há também promessas proféticas que ainda não se cumpriram. É verdade, existem promessas que ainda não se cumpriram. Há promessas que já se cumpriram, mas há também promessas que ainda não se cumpriram no que diz respeito ao futuro, à eternidade. E nós aguardamos com absoluta certeza o cumprimento dessas promessas, como por exemplo a ressurreição dos vivos, o arrebatamento da igreja. São exemplos de profecias que ainda não se cumpriram, mas que certamente se cumprirá, ok? E há também as promessas condicionais. O que é uma promessa condicional? É aquela promessa que depende da outra parte. Deus prometeu, mas depende também daquele que o recebeu. São promessas condicionais. É Deus literalmente dizendo, se você fizer assim, eu farei assim. Se você fizer assado, eu farei Y. Então, são promessas condicionais. Diferente das promessas incondicionais, as condicionais dependem das circunstâncias. Depende do tempo, depende da atitude, depende também daquilo que o homem faz com relação à promessa. Então veja, a promessa condicional, ao longo da Bíblia, nós encontramos inclusive várias promessas, elas estarão aí condicionada à reação do homem ao que Deus está falando e está dizendo. Por exemplo, Deus prometeu saúde para o ser humano. Mas, irmãos, imagine que Deus prometeu saúde para o ser humano, dá saúde a Israel, mas Israel não faz por onde, come de tudo, se alimenta mal. Então, veja, são promessas condicionais. São promessas que, para se cumprir, é necessário que haja uma cooperação de nossa parte. Então, nós temos aí promessas que são condicionais, promessas de saúde plena ao povo judeu, são condicionados aí à obediência. A gente tem, por exemplo, Deuteronômio 28, onde está recheado de promessas condicionais. Se meu povo fizer isso, farei aquilo. Se meu povo fizer aquilo, eu farei isso. Então há muitas promessas ali que são também de cunhos condicionais. Nós temos aí as promessas de receber o perdão de Deus, que são condicionais também do perdão ao próximo. O que é que Jesus disse lá em Mateus capítulo 6, versículo 14, versículo 15? Se nós não perdoarmos os nossos devedores, Deus também não nos perdoará. Olha o que vai dizer lá Mateus. Vamos ler esse texto de Mateus? Acho que é importante a gente ler esse texto para que você possa compreender. Claro, obviamente, você sabe, você que me acompanha sabe que a salvação não é por obras. A salvação ela não é por obras, mas vejam. Quando Mateus, citando Jesus ou narrando aqui o discurso de Jesus, ele diz aqui em Mateus 14, porque se perdoados aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoados aos homens as suas ofensas, tampouco o vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Irmãos, o que é que nós temos aqui? É a salvação pelas obras? É a salvação condicional ao que o homem faz ou deixa de fazer? Não. O que nós temos aqui é Deus dizendo que se nós não perdoarmos os nossos devedores, ele também não nos perdoará, ficaremos sem perdão. Mas por que Jesus está falando isso? Porque, irmãos, uma vez que eu fui perdoado em Cristo Jesus e creio em Jesus como meu Senhor, não há outra alternativa para este crente salvo, senão perdão. Nós que somos perdoados por Deus, não temos como negar o perdão ao nosso próximo. Então, ele está dizendo, olha, se vocês receberam de fato o perdão, é inegável que vocês também não consigam perdoar. Obviamente que quem recebeu o perdão de Deus haverá de perdoar. Então, quando ele fala aqui, não está falando de condições para ser salvos. Se eu perdoo, então eu sou salvo. Não é isso.
mas está evidenciando que uma vez que nós sendo salvos em Cristo Jesus, nós perdoaremos. Uma vez que nós somos alcançados pela graça, irmãos, nós exercitaremos o perdão. Não temos dúvida disso. Então, é importante, né, como cristãos, nós perdoarmos os nossos devedores, perdoarmos aqueles que precisam aí do nosso apoio, da nossa misericórdia, que precisem do nosso socorro. Amém, queridos? Meus irmãos, ainda a nossa lição aqui aborda, a nossa lição ainda vai falar sobre o propósito das promessas de Deus. Os propósitos das promessas de Deus. Qual é o propósito das promessas? Ele elenca aqui alguns propósitos. Primeiro, é estabelecer uma aliança com o ser humano. Deus fez promessas para estabelecer essa aliança. Isso está claro aí em Gênesis, através do diálogo de Deus com Adão. Deus fez promessa a Adão e a Eva, irmãos, para estabelecer aí uma aliança com eles, né, como um ser humano. Aí o segundo, quais são os propósitos da promessa de Deus? Segundo, para reconsiderar o destino da raça humana, dando-lhe mais uma oportunidade por meio de um justo Noé. Você vê que através de Noé, Deus, ele manda Noé construir aquela arca, e Noé se torna o pregador da justiça, e aquilo era um testemunho público de Deus para com as pessoas, para com aqueles homens. Mas veja que ali está a promessa de Deus, né? O propósito da promessa de Deus é dar ali uma oportunidade por meio de Noé de que aquele povo se arrependesse. Mas embora o tempo que Noé levou construindo a arca não tenha, ou seja, tinha ali também como propósito de evangelizar, um propósito de as pessoas verem o que é que Noé está fazendo, se perguntarem o que é que esse homem está construindo. Mas, irmãos, veja, eles não deram crédito. Talvez acharam que Noé fosse um louco, um doido. O que é que Noé está fazendo mesmo? Uma arca não chove, não temos água aqui para essa arca flutuar. Então, queridos, veja que o propósito das promessas de Deus é um propósito também de redenção, de salvação. O segundo propósito é reconsiderar o destino da raça humana, dando-lhe a ela uma oportunidade por meio do justo Noé. Deus prometeu, inclusive, a Noé, de que através da sua salvação, da sua redenção, Deus estabeleceu uma promessa de que não destruiria mais o ser humano com água. Era Deus ali fazendo uma promessa de oportunidade para o povo, de arrependimento, de mudança. Nós temos ainda em terceiro lugar, o terceiro propósito seria mostrar a eleição de um povo como parte da sua aliança com Abraão. Então esse também é outro propósito aqui das promessas de Deus. Além desse, certamente, um dos grandes propósitos das promessas de Deus é realizá-la, tem a ver com o zelo pela sua palavra e com o aprofundamento do nosso relacionamento com Deus. Então, queridos, as promessas de Deus têm como objetivo estreitar nosso relacionamento com Ele, estreitar a nossa comunhão com Ele, melhorar a nossa vivência com o Senhor. Então, estes são os propósitos das promessas de Deus. Estabelecer um relacionamento, dar uma segunda oportunidade, também firmar uma aliança entre nós e Deus. Então, quando nós experimentamos o cumprimento das promessas de Deus, nós temos aí a certeza inabalável de que Deus se relaciona conosco. E por isso, irmãos, não estamos sozinhos no mundo. Amém, queridos? Então, ao longo da Bíblia, Deus revelou diferentes propósitos para fazer cumprir as suas promessas. Por exemplo, qual o propósito da promessa de Deus a Abraão? Abençoar os descendentes de Abraão. Qual a promessa de Deus em enviar Jesus? Salvar e redimir a humanidade. Então, as promessas de Jesus, as promessas de nosso Deus, ela tem propósito, ok? Então, irmãos, Deus é soberano e zela pela sua palavra. Aprendemos que a promessa é um cumprimento de Deus a respeito de algo com alguém. Há promessas condicionais e incondicionais. Vimos também que diferentes propósitos podem estar por trás do cumprimento de suas promessas. Mas um dos mais relevantes é estreitar o nosso relacionamento com Deus, ok? Que Deus nos ensine a confiar nele e a guardar
o cumprimento de suas preciosas promessas. Amém? Finalizando então a nossa aula de hoje, eu quero deixar essa frase aqui para sua meditação. Deus tem propósitos até nos dias mais difíceis. Aquele dia mais difícil da sua vida, aquele dia terrível que você ficou sem chão, abatido, talvez até pensando que não se levantaria mais. Até nesses dias, Deus tem seus propósitos. Deus tem seus planos. Deus não estraga prova na vida de nenhum dos seus filhos. Pelo contrário, Deus nos prova de forma estratégica. Deus nos prova para nos amadurecer, para nos edificar em Cristo Jesus. Amém, queridos? Meus queridos e amados irmãos, chegamos ao finalzinho de mais uma pré-aula da nossa Escola Bíblica Dominical. E eu quero aqui louvar a Deus pela sua vida, louvar a Deus por você, ter acompanhado esta aula até aqui. Continue orando por nós, para que Deus me ajude a se recuperar da gripe, né? Falando aqui com muita dificuldade, mas nós recuperados estaremos aí, permitindo Deus, na próxima semana com mais uma pré-aula da Escola Bíblica Dominical. Que Deus abençoe sua vida, fica na paz e um abraço em nome de Jesus.